Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação na FCT Unesp Presidente Prudente. Essa é a disciplina de projeto e análise de algoritmos. Continuamos com a parte de projeto de algoritmos e hoje a gente vai tratar dos algoritmos gulosos. A ideia é apresentar alguns conceitos breves para entendimento de algoritmos gulosos, seguido de dois exemplos. Então, como o próprio nome diz, algoritmos gulosos, né, do inglês seria o greedy algorithms. Por que ele tem esse nome? Eles são algoritmos, né, que têm esse nome por quê? Porque a cada etapa em busca de uma solução para um problema, o que seria esse em busca da solução para o problema? Como a gente viu, né, no Força Bruta, né, naqueles algoritmos de backtracking e de branch and bound, o que a gente tinha? A gente tinha várias possibilidades de caminhos para serem seguidos em busca de uma solução, certo? Então, o que acontece? Lá eles acabavam testando, né, no pior caso, todas as possibilidades de rotas para até chegar na solução, ou no caso do Branch and Bound, né, na melhor solução, que seria um problema de otimização. Tá? Esses algoritmos gloss eles são muito utilizados para problemas de otimização em que você tem que encontrar a solução ótima, né, aquela que tem o menor custo ou maior custo. Tá? Então eles são muito utilizados para isso. E por que eles têm esse nome? A ideia é que a cada etapa, né, em busca da solução, eles tomam a decisão com base na informação imediata que eles têm em mãos, tá? Sem se preocupar com o efeito dessa decisão atual na solução futura. Tá? Então, as decisões são tomadas localmente, ou seja, ele vai pegar aquele objeto, né, ou aquele estado, ou aquele caminho em busca da solução que parece mais apetitoso, né, daí fazendo essa relação com o guloso, né, mais apetitoso para aquele momento. E com base nessas várias decisões locais, ele espera que ao chegar no final da solução, essas decisões locais que pareciam melhores naquele momento, né, elas gerem uma solução ótima global, tá? Então, daí que vem o algoritmo guloso, né? E se você observar, né, como você toma essas decisões locais de uma maneira bem simples, né? Você pega aquela que parece melhor naquele momento. Os algoritmos gloss, eles são muito diretos para você construir, são bem simples de se implementar, né, geralmente. Então, por isso que eles são algoritmos muito simples, né, de você entender, o entendimento é fácil e geralmente a implementação também é bem simples, tá? Continuando, isso que eu acabei de comentar, né, apesar de ser uma vantagem, né, dessa simplicidade, pode ser que nem sempre essas decisões locais resultem num ótimo global, tá? Algoritmos gulosos, né, para você ter certeza que ele sempre vai chegar no seu ótimo global, ou seja, aquele valor ótimo que minimize, né, o custo que você está pretendendo ou que maximize o custo que você está pretendendo alcançar com a solução, eles têm que ser muito bem testados, né, têm que ser provados, né, bem formalmente para mostrar que eles realmente funcionam. Porque nem sempre todas as soluções baseadas em algoritmos gulosos você vai chegar na melhor solução global, tá? Então, nós temos um conjunto de algoritmos que nós conhecemos, eu vou ilustrar um exemplo aqui, mas algoritmos de grafos, outros algoritmos de grafos, por exemplo, que vocês vão estudar na disciplina de estruturas de dados ou na disciplina de grafos, você vai ver que tem várias propostas que são gulosas. Dentre vários outros algoritmos conhecidos, também tem propostas de abordagem gulosa que resultam na melhor solução global, tá? Mas nem sempre o algoritmo guloso é aquele que vai resultar na melhor solução global. Por exemplo, aquele problema que a gente viu da associação de tarefas, se você utilizar um algoritmo guloso, né, depois faça o teste. Por exemplo, você pega a primeira pessoa, vê qual que é a melhor solução ali para a melhor tarefa e seleciona. Depois a segunda pessoa, a melhor solução para as tarefas restantes e seleciona. Se você fizer isso, você vai ver que nem sempre você vai chegar na solução ótima, tá? Sem fazer um retrocesso. Então, é um caso ali de exemplo que se você for tentar uma abordagem gulosa, você vai chegar numa solução, mas nem sempre vai ser a solução ótima, tá? Pode ser que você chegue, coincidentemente, mas nem sempre, né, dependendo da configuração do problema, você vai chegar na solução ótima, tá? Então, por isso que a gente fala também que ele é míope, que ele enxergaria somente
localmente, né, o que está à vista agora nessa etapa, sem observar o que vem à frente, tá? Então, por isso que em alguns casos ele nem sempre vai encontrar a melhor solução. Então, esses seriam os conceitos principais, né, básicos, né? Você vê que a ideia é bem simples. Aí essa ideia ela vai se aplicar nos diferentes problemas, né, com diferentes abordagens. Ou seja, em cada problema você vai ter uma etapa gulosa em que você vai tomar a decisão do estado que você vai evoluir, né? Ou seja, qual é o rumo que você vai tomar em busca da sua solução. Então, dependendo do problema, a estratégia gulosa vai variar, tá? Tem dois problemas aqui, um bem simples e um pouquinho mais elaborado. O primeiro mais simples seria a ideia do problema do troco, né? Um problema bem conhecido e também bem ilustrativo para você aplicar uma abordagem gulosa. A ideia do troco é que você consiga voltar o troco, né, para uma pessoa ou uma máquina de vendas, por exemplo, uma máquina de produtos. Vamos supor que a pessoa comprou um produto, colocou uma nota e automaticamente você tem que dar o troco. A ideia é que você otimize esse troco de modo que você dê o menor número possível de moedas, né, para alcançar aquele troco. Isso poderia ser também num caixa, por exemplo, de banco, ou numa loja, ou em qualquer outra aplicação em que você tem que dar um troco, tá? Então você teria que dar o troco utilizando o menor número possível de moedas. Então vamos supor algumas coisas, né? Nós temos no nosso sistema monetário moedas de 1 centavo, de 5 centavos, de 10, de 25, de 50 centavos e de R$ 1, tá? De R$ 1, para padronizar aqui tudo em centavos, eu coloquei ela como 100 centavos. A de 1 não existe mais, né, pelo que eu estou lembrando, mas eu vou mantê-la aqui só para critério ilustrativo, tá? Pode ser que em outros países você tenha ainda essas moedas todas para compor um troco. Então, novamente, para padronizar todo mundo em centavos, né? Todas as moedas em centavos, eu coloquei que a de R$ 1 equivale a 100 centavos. Então, qual que é a ideia? Vamos supor que eu tenho que dar um troco de 2,89. Nesse problema do troco, eu teria que retornar 2,89 de modo que eu minimize o número de moedas que eu vou utilizar para esse troco. Então, tem um problema aqui de otimização. Eu tenho várias possibilidades, né, de compor 2,89 com essas moedas, certo? E eu tenho que achar aquela combinação que resulte no menor número possível de moedas. Eu poderia, por exemplo, utilizar um branch and bound. Eu vou crescendo os estados em busca dessa solução, até que ele encontre uma solução que resulte no menor número possível de moedas. Mas o problema é que eu tenho aqui uma estratégia combinatória e isso teria uma ordem exponencial para eu ter os resultados, tá? Então não seria a melhor opção para eu colocar em prática, né? Mas sim uma abordagem gulosa. Qual que é a ideia da estratégia gulosa? A estratégia gulosa é que a cada etapa eu sempre prefira dar o troco naquele momento pela moeda de maior valor. Ou seja, eu estou subtraindo o valor do troco, optando, né, para cada etapa escolher aquela moeda de maior valor. Tá? Então aqui é que está a estratégia gulosa, ou seja, eu falo que selecionar moeda de maior valor a cada etapa que eu estou dando troco é bom para eu chegar numa solução ótima. Tá? Então aqui que está a estratégia gulosa, em selecionar sempre aquela moeda de maior valor, se for possível. O que seria se for possível? Se ela não passar, né, o valor do troco, obviamente. Tá? Então eu vou ilustrar aqui alguns exemplos. Né? Então, vamos supor, 2,89, eu vou converter tudo para centavos também para padronizar a mesma unidade. O que eu faria? Eu começo pela moeda de maior valor, por exemplo, de R$ 1. Então daria lá R$ 1, né, 100 centavos, restou 189. Eu ainda consigo usar de R$ 1? Consigo, então eu vou usar ela novamente. Sobrou 89 centavos. Consigo usar de R$ 1? Não consigo mais. Né? Então eu vou o quê? Para a próxima moeda de maior valor, tá vendo? Então eu vou pela estratégia gulosa, optando por aquela moeda de maior valor, os 50 centavos. Sobrou 39 centavos. Né? Novamente eu vou pela moeda de maior valor. 50 centavos ainda dá? Não dá. Vou para de 25. Sobrou 14 centavos. De 25 ainda dá? Não dá. Vou para de 10 centavos. É possível? Sim. Sobrou 4 centavos. A de 10 também não dá. De 5 não dá. A de 1. Sobrou 3. Só me restou a de 1 novamente. 2 centavos a de 1. E 1 centavo a de 1 novamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o troco, ou seja, 2,89, tá? E se você verificar todas as possibilidades, né, de combinação,
essa é aquela que resulta no menor número de moedas possível para eu chegar em 2,89. Tá? Então, nesse exemplo de ilustração do problema do troco, né, para esse sistema monetário que a gente está usando aqui, ele é a melhor opção, ou seja, ele sempre vai resultar numa solução ótima. O que seria isso? Vai sempre chegar num ótimo global. Né? Dentre todas as possibilidades de solução, a melhor é dada por essa quantidade aqui. Né? E esse algoritmo sempre vai resultar nessa solução ótima. Se eu mudasse o sistema monetário, né, vamos supor que eu tirei de 50 centavos, ainda funcionaria? Né? Vamos ver. Novamente, eu dou aquelas duas lá de R$1 sobre 89 centavos, não tem de 50, vou por 25. Teriam três moedas de 25, né? Não dá mais para usar de 25, vou para de 10. Depois as quatro de 1 centavo. Tá? Então também daria certo, continuaria funcionando o nosso algoritmo guloso. Tá? Agora vamos supor que eu mude o meu sistema monetário. Vamos supor que eu tenho um sistema monetário fictício em que eu tenho moedas de 1, de 7 e de 10 centavos. Né? A abordagem gulosa continuaria funcionando, ou seja, ela também resulta, ela chega num ótimo global, na melhor solução? Vamos observar. Então imagina que eu tivesse que dar 15 centavos de troco. Né? No nosso sistema monetário, ainda sem utilizar o de 50 centavos, ou até que ele estivesse aqui, eu optaria por duas moedas, a de 10 centavos e de 5 centavos. Tá? No sistema monetário que eu teria moedas de 1, de 7 e de 10, olha o que aconteceria. Primeiro, ele optaria pela moeda de maior valor, por exemplo, de 10 centavos. Restou o quê? 5 centavos. A de 10 não dá mais, de 7 não dá mais, restou a de 1. Eu teria o quê? 5 moedas de 1 centavo. Então, o que a gente viu? Foi utilizado 6 moedas para dar um troco de 15 centavos nesse sistema monetário. Foi a melhor solução? Obviamente não, né? Eu teria uma solução melhor, ótima, em que eu teria o quê? 3 moedas para chegar nesse troco, ou seja, 2 moedas de 7 centavos e uma moeda de 1 centavo. Tá? Então, aqui é uma ilustração, né? Para mostrar para você que nem sempre o algoritmo guloso, né, para qualquer configuração e especificação de problema, ele vai chegar na melhor solução. Por isso que sempre que você for propor um algoritmo guloso, né, você vai ver que ele é bem simples de você propor, mas você tem que estudar bem para verificar se realmente ele vai sempre chegar na melhor solução global. Tá? Então aqui é só uma ilustração para indicar que, variando a especificação do problema, a gente vê que a mesma estratégia gulosa não serviu para encontrar a melhor solução global, tá? Então aqui eu teria o que? O que é chamado de ótimo local, ou seja, é uma solução ótima, mas é uma solução localmente ótima, ou seja, tem uma outra solução que é chamada de ótimo global, ou seja, é a melhor solução dentre todas aquelas existentes para aquela especificação de problema. Tá? Então aqui eu encontrei uma solução, né, que é ótima dentre as várias soluções existentes, mas ela é localmente ótima, ou seja, é um ponto ali de mínimo, mas não é o menor ponto, né? No caso aqui seria o quê? A quantidade de moedas. É uma quantidade baixa de moedas, dentre as várias existentes, mas não é aquela que resulta no menor número de moedas. Tá? Para ilustrar isso daqui, ó, vamos supor que aqui fosse um gráfico de todas as possibilidades de quantidade de moedas. Tá bem reduzido, né? Só como ilustração. Né? Então imagine que você tenha lá os mínimos locais, né, que a gente está vendo aqui, são pontos de baixa, né, de quantidade de moedas, mas tem o quê? Um mínimo global, que é aquele ponto que resulta na melhor solução, que seria o menor número de moedas. Tá? E se a gente fosse para maximizar, né, uma solução, a gente teria o que é chamado de máximo local, são pontos de máximo, ou seja, uma grande quantidade de moedas, mas não é o ponto de máximo global, ou seja, a maior quantidade de moedas. Tá? Aqui fazendo associação com o problema que a gente está lidando, mas isso pode estar associado com qualquer outro problema em que você tente minimizar ou maximizar o custo, né, da sua solução. Aqui uma ilustração, né? Imagine que você tem aqui um máximo que seria todas as moedas de 1 centavo, né, para aquele 15 centavos. Aqui um outro, né, que eu tenho moeda de 7 e o restante de 1 para chegar nos 15 centavos. Aqui eu tenho aquele mínimo local que eu comentei, né, que seria uma moeda de 10 e o resto de 5 moedas de 1, e que seria o mínimo global, ou seja, com 3 moedas eu daria o troco para 15 centavos, tá joia? Então aqui é uma ilustração do que seriam esses pontos de máximo e de mínimo, tá? Então com isso a gente percebe, né, como é o funcionamento de um algoritmo guloso para esse problema de troco. Vamos para um outro exemplo.
Imagine, por exemplo, que você tivesse várias ilhas, né, representadas aqui por esses círculos, e você tem um projeto de construir pontes para conectar todas essas ilhas, tá? E aqui você teria o custo, vamos supor, o custo financeiro, para fazer a construção dessas pontes. A ideia é que você consiga conectar todas essas ilhas, ou seja, que a partir de uma ilha eu consiga acessar qualquer uma outra, tá? Não importa se vai ter que dar uma volta grande ou não, o importante é que elas estejam conectadas. E a ideia é que eu construa essas pontes de modo que as ilhas sejam conectadas e eu gaste o menor recurso financeiro possível, né? Então, qual seria a combinação de pontes que eu deveria construir para que essas ilhas todas fiquem conectadas e o valor que eu gaste seja o menor possível, né? Então, como eu poderia pensar nisso? É um problema de otimização que a gente tem aqui. Poderíamos pegar um branch and bound, por exemplo, né? Ele faria todas as combinações aqui possíveis, uma força bruta, e a gente vai verificar qual é aquela combinação de ligação que conecta todas as ilhas e chega no menor valor possível, né? Mas isso demoraria muito, né? Dependendo do número de ilhas, de pontes que eu tivesse. Então, pode ser que dependendo dessa quantidade seja impraticável e eu não chegue a tempo aí de ter uma resposta para tomar uma decisão, tá? Então, por isso seria interessante que a gente tenha uma outra estratégia de implementação de algoritmo para tentar chegar nessa solução, tá? E essa solução a gente consegue com algoritmos gulosos, tá? Então você vai ver que você tem uma solução bem eficiente, bem simples com algoritmos gulosos e ele sempre vai chegar na solução ótima, tá? Um outro exemplo, vamos supor que você tem escritórios, né, espalhados na cidade ou mesmo num prédio ou numa empresa e você queira conectar esses escritórios numa rede privada, né? Você teria um projeto do custo para fazer o cabeamento entre todos esses escritórios, vamos supor que eles teriam que estar todos conectados de modo que eles se comunicassem, né? Uma ilustração, né? Apenas uma ilustração. Qual seria as conexões que eu deveria estabelecer para que eu conecte, né, todos esses escritórios e eu gaste o menor valor possível, né? Então, mais uma vez, é um problema bem similar e a gente também resolve, né, com algoritmos gulosos, tá? Então, se você já está estudando grafos, né, ou em ED, ou na estrutura de dados, né, ou na disciplina de teoria dos grafos, né, ou se você já conhece grafos, você vai ver que você tem aqui uma modelagem baseada em grafos, ou seja, cada um desses círculos, né, escritórios ou ilhas, né, nesse exemplo anterior, ele seria representado por um vértice, as conexões possíveis, as possíveis conexões seriam as arestas, e o custo para construir essa conexão seria o quê? O peso da aresta. Então você tem um grafo ponderado e você quer o quê? Fazer com que todos esses vértices estejam conectados, ou seja, você tem um grafo que é conexo, tá? E ele não precisaria ter ciclos, ou seja, uma vez que ele está conectado, se ele é conexo, né, a partir de um ponto você consegue chegar em qualquer outro ponto, né? Ou seja, a partir de um vértice você consegue caminhar, né, por esse grafo e alcançar um outro vértice, visto que o grafo é conexo. E o nosso problema, né, é chamado de árvore geradora mínima, tá? Então a ideia é que a partir de uma formulação do problema, né, como a gente tem um grafo aqui, ó, vamos supor que fosse um projeto aí dessa ideia das ilhas ou dos escritórios, a gente quer chegar ao quê? Num grafo conexo, né? Então seria aqui em vermelho seriam o quê? As arestas que foram selecionadas para resultar no menor número possível, né, de custo para fazer essa construção. Então, como esse grafo é conexo, né, e ele não precisa ter ciclos, né, porque a partir de um ponto eu consigo chegar em outro, então eu teria uma árvore, né, que é esse caso particular de grafos. Então, uma árvore, como vocês sabem, é um grafo conexo e acíclico. Então, por isso que vem o nome árvore geradora mínima, né? Então, por isso que é uma árvore. O gerador é porque a partir dessa árvore eu consigo o quê? Chegar nesse grafo original. Por quê? Porque eu vou ter todos os vértices e, consequentemente, como eu tenho todos os vértices, eu tenho o quê? Um grafo gerador. E como esse grafo gerador ele é uma árvore, por isso que vem do nome árvore geradora. Ele vai ser mínima por quê? Porque essa árvore, se você somar o peso das arestas dessa árvore que você encontrou, ele vai ser o menor possível para qualquer árvore geradora, né? Ou para qualquer árvore que você consiga encontrar nesse grafo, mantendo ele conexo, tá?
Então, por isso que vem o nome árvore geradora mínima, porque essa árvore vai ser uma árvore geradora, e mínima porque se você somar o peso dessas arestas, ela vai ser o menor número possível para esse gráfico. Pode ser que exista outra árvore, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu poderia tirar essa aresta BC de peso 8 e colocar essa aresta AH de peso 8, tá? Eu teria uma outra árvore até, né? Por quê? Porque é outra aresta que eu estou colocando na minha solução, mas o custo não mudaria, né? Porque eu troquei uma aresta de peso 8 por outra aresta de peso 8, tá? Então aqui um exemplo. Vamos supor que você tem aqui esse problema, foi especificado, né? Tem esse grafo, né? Tem os vértices, tem as arestas, tem os pesos das arestas e eu quero encontrar uma árvore geradora mínima, né? Vamos supor que eu cheguei nessa solução aqui, ó. Se eu somar os pesos dessas arestas, eu vou chegar no valor 40. Será que a menor árvore cujo somatório, né, dos pesos das arestas é o menor possível para esse grafo, ou seja, é uma árvore geradora mínima? Eu vou ver que não, né? Eu vou ver que tem outras árvores que eu posso gerar a partir desse gráfico que tem um custo menor, né? Ou seja, o que seria esse custo? O somatório das arestas da árvore, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma árvore geradora, né? Ou seja, a partir dela eu consigo chegar no gráfico, mas ela não é mínima, tá? Então, por isso que eu tenho uma outra solução, né? Que é essa que está apresentada aqui embaixo, que eu tenho uma árvore geradora e como o somatório do peso das arestas dele é o menor possível, né, para qualquer árvore encontrada a partir do grafo, ela é chamada de árvore geradora mínima, tá? Então, a solução que eu vou propor aqui para vocês, né, que eu vou apresentar, né, de uma maneira genérica, uma solução genérica para resolver esse problema, é uma estratégia baseada em algoritmos gulosos, tá? Ou seja, a cada iteração, ele vai tomar uma decisão local e a esperança é que essa decisão local resulte na melhor solução global, tá? E para esse problema de árvore geradora mínima, né, os algoritmos conhecidos de grafo, que a gente tem, né, por exemplo, PRIM, Kruskal, eles são soluções que utilizam estratégias gulosas e resultam sempre na melhor solução, tá? Então, vamos lá, aplicar um algoritmo guloso para o grafo. A ideia seria um algoritmo bem genérico, tá? Que tem dois conceitos que ele vai utilizar. O primeiro é chamado de corte em grafos, tá? Antes de tudo, só uma indicação que a ideia que eu estou passando aqui é uma ideia alto nível do algoritmo do PRIM, tá? Você vai ver que, se você estudou bem o PRIM, você vai perceber que a ideia do algoritmo do PRIM, lógico que lá no PRIM, quando você estuda o algoritmo, você consegue fazer facilmente essa relação, mas obviamente que lá você tem estruturas de dados de apoio para simular, né, essas estratégias que eu estou colocando aqui, tá? Então, antes de mostrar o algoritmo, eu quero colocar dois conceitos. Primeiro, corte em grafos. O corte em grafo é uma estratégia que você faz em que você divide o seu grafo em dois conjuntos, um conjunto S e todos os demais vértices, ou seja, o V menos S. Por que V? O V são todos os vértices do grafo menos o conjunto S, tá? Então você vai chegar, por exemplo, aqui, ó. Eu apliquei esse corte no grafo. Então eu tenho aqui, ó, eu estabeleci um conjunto S, tá? Formado por A, B e H. E o outro conjunto, né, seria o quê? Todos os demais vértices restantes do meu grafo, tá? Então é como se eu estivesse estabelecendo um corte aqui nesse grafo e separei de um lado esses vértices e do outro lado os outros vértices, né? Sendo que esses vértices que estão num conjunto, eles podem estar conectados, né, relacionados com os vértices do outro conjunto. Aí vem um outro conceito, que todas essas arestas que estão cruzando esse corte, ou seja, conectam um vértice de um conjunto do conjunto S com um vértice do outro conjunto, elas estão cruzando o meu corte, tá? E um outro conceito com base nessas arestas que estão cruzando o corte seria chamada de aresta leve, ou seja, dentre todas as arestas que estão cruzando o corte, qual é aquela de menor valor, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma aresta BC, né, de peso 8 cruzando o corte, uma aresta HI, né, de peso 7 cruzando o corte, e uma aresta HG de peso 1 cruzando o corte. Qual é aquela de menor valor? É a aresta HG, né, com peso 1. Então, essa aresta HG com peso 1 é chamada de aresta leve. Tá? Então, esses dois conceitos vão ser utilizados nesse algoritmo que eu vou passar, que é a ideia básica do algoritmo do PRIM. Então, vamos lá. A ideia é, seleciona um vértice inicial para o conjunto S. Tá? Então, sempre tem que começar selecionando um vértice, e esse vértice é adicionado no conjunto S. Consequentemente, eu tenho um conjunto V menos S, que são todos os outros vértices, com exceção desse vértice que foi adicionado ao conjunto S. Então, o que eu fiz? Estabeleci um corte inicial. Tá?
A partir desse corte inicial, começa o meu algoritmo. Então, eu tenho lá, encontro aresta leve J, né, que cruza esse corte. E adiciono essa aresta leve na minha solução, tá vendo? Então, é aqui que está o que? A minha estratégia gulosa. Então, a ideia é que eu vou modificar cada interação, eu vou modificar esse corte a cada interação do algoritmo e vou identificar qual é a aresta leve naquele momento. Então, naquele momento, eu pego essa aresta leve e adiciono na solução. Percebe que é uma estratégia simples e que aparentemente não dá certo, mas ela funciona, tá? Você vai ver que ela sempre vai resultar na melhor solução global, né? Apesar de você estar observando ali o crescimento, né, dessa sua solução aos poucos, né? Observando as opções locais, ela sempre vai resultar na melhor solução global, tá? Então, uma vez que eu adicionei a aresta leve, o que eu faço? Eu vou ter que atualizar o meu conjunto S, tá? Porque eu tenho que estabelecer que essa minha aresta, que faz parte da solução, ela não pode estar cruzando o corte, tá? Para que ela não seja adicionada novamente à solução. Então, para isso, o que eu faço? Eu pego aquele vértice, né, o I ou o J, aquele que não pertencia ao conjunto S, e adiciono ao conjunto S. Aí, quando eu adiciono esse vértice ao conjunto S, o que eu fiz? Eu atualizei meu conjunto S, consequentemente o V menos S, e consequentemente também o corte, tá? Então, modifiquei o corte para esse grafo. Se esse conjunto V menos S não for vazio, ou seja, ainda tem vértices, então ainda tem arestas cruzando o corte, tá? Como tem arestas cruzando o corte, o que eu faço? Eu repito o passo 2, ou seja, a abordagem gulosa, né? A minha iteração gulosa seria o quê? Verificar qual aresta leve nesse outro momento, e eu seleciono essa aresta leve e adiciono para a minha solução. Tá? Isso vai se repetindo até que eu consiga adicionar todos os vértices, né, no conjunto S, ou em outras palavras, eu formei uma árvore, tá? Então, vamos colocar uma ilustração. Então, eu tenho aqui os conjuntos, tá? O S, V menos S, a solução, e a aresta leve no momento. Então, eu iniciei pelo vértice A, ele vai ser adicionado ao meu conjunto S, tá? Uma vez que eu adicionei ele no conjunto S, o V menos S são todos os outros vértices, tá? E observa aqui qual que é a aresta que está cruzando o corte. Tem a aresta AB e a AH. Dentre essas duas, né, qual é aquela de menor valor? É a AB, ou seja, a aresta leve nesse momento, né, de especificação de corte, é aquela de menor valor. Então, aqui que vem a estratégia gulosa. Então, eu vou expandir, né, a partir desse vértice A, né, eu estou crescendo a minha árvore geradora mínima em busca da solução, optando sempre por aquela aresta mais promissora, ou seja, aquela aresta de menor valor que está cruzando o corte. Então, eu estou expandindo, né, a minha solução, que é uma árvore que vai crescer iterativamente a cada iteração, né, sempre procurando aquele caminho mais promissor para expandir essa árvore em volta do meu grafo até que ele chegue e conecte todos os elementos do meu grafo, tá? Então você vai ver aqui a aresta leve A, B, e ela vai ser então adicionada à minha solução, né? Então o B lá foi para o conjunto S, né, para eu modificar o corte, o AB foi para a solução, então aqui eu tenho a minha primeira aresta na minha solução, ou seja, a primeira aresta que está expandindo a minha árvore geradora mínima. Consequentemente, o que eu tenho? Uma vez que eu alterei o conjunto S, né, adicionei o B lá nele, eu modifiquei o meu corte, tá vendo? O corte foi modificado. Então agora eu tenho outras arestas cruzando o corte, a BC, BH e AH. Dentre essas três, qual é aquela de menor valor? Ou seja, qual que é a aresta leve? Então eu observo que tem duas, ó, o BC e o AH. O que que isso pode acontecer? Pode ser que eu tenha duas árvores geradoras mínima para esse grafo, né? E as duas podem ter o mesmo custo, tá? Mas também pode acontecer, né, dependendo do que vier pela frente, que elas duas vão ser selecionadas, né? Mas a gente vai ver que nesse exemplo aqui, ou eu vou selecionar essa ou essa, né? Como eu já mostrei para vocês em slides anteriores, tá? Então, vou selecionar a primeira que apareceu aqui, né? Em vez de jogar um componente aleatório, vou pegar a primeira que apareceu, tá? O BC, por exemplo. Então, o que que eu faço? O C, né, é adicionado ao meu conjunto S, por quê? Porque eu estou expandindo, né, a minha árvore em direção ao meu grafo. E o BC é adicionado à minha solução, né? Então, eu expandi a minha árvore, tá vendo? Ela está expandindo em busca da solução da minha árvore geradora mínima, e nesse caso, na estratégia gulosa, eu expandi por aquela aresta mais promissora, que foi a aresta leve do meu corte, tá? Então, com isso, né, modificando o conjunto S, eu tenho o quê? Um novo corte que é definido para o meu grafo, tá? Então, eu tenho outras arestas cruzando o corte nesse momento,
AH, BH, né? O IC e o CF, tá? Qual é aquela aresta leve, ou seja, aquela de menor peso, né? Seria o CI, né? Então, o CI, com peso 2, é a mais promissora nesse momento para eu expandir a minha árvore em busca da solução. Então, eu faço essa expansão. Você vê que agora essa aresta está cruzando o corte, mas ela já está na solução. Então, por isso que eu atualizo, né? Ou seja, adiciono esse elemento I, que agora faz parte da solução, lá no conjunto S, e modifico o meu corte, né? Então, novamente, a mesma pergunta que é feita, né? Dentre as arestas que estão cruzando o corte, qual é aquela de menor valor, né? Então, relembrando, essa é a etapa gulosa, né? Então, a cada interação, ele toma essa decisão com base na aresta mais promissora para expandir a árvore, né? Que seria qual? Aquela que está cruzando o corte, que conecta, né, os vértices, né, que já fazem parte da árvore de solução com aqueles vértices que ainda não fazem parte da árvore de solução, tá? Então, vou expandir ali para essa CF, tá? Adiciono o F no conjunto S e modifiquei o corte, tá? Então, o corte agora tá bem estranho aqui, né? Porque não dá para eu movimentar os vértices, não daria para fazer até uma reta para ilustrar esse corte, tá? Eu só acabei fazendo essa figura aí para tentar ilustrar esse corte. Então, novamente, eu tenho os elementos. Aquela de menor valor vai ser a aresta GF, né? Ou FG. Eu adiciono ela na minha solução, né? Estou expandindo a minha árvore, o G agora faz parte do conjunto S, modifico o corte, né? Então, novamente, eu tenho arestas cruzando o meu corte, verifico aquela mais promissora para a expansão da árvore, é aquela de valor 1, né, o GH, né, a aresta leve nesse momento, ele faz parte da minha solução, o H vai para o meu conjunto S, com isso eu modifico o corte, né? Então, eu tenho essa árvore, ó, que ela já cresceu bastante, eu só tenho nesse momento ó, os vértices D e E, que não fazem parte do meu conjunto S, né? Então o corte agora está passando por aqui. Eu poderia até fazer uma reta aqui, tá? Mas eu mantive o padrão aqui, fazendo essa seleção ampliada. Agora a minha aresta leve é a CD, ela vai ser adicionada à minha solução. O D também vai para o conjunto S, né? Porque agora ele faz parte da minha árvore e, consequentemente, eu adiciono ele no meu conjunto S. Restou agora o E. Dentre essas duas arestas, a aresta DE é aquela de menor valor, ela vai ser selecionada e adicionada ao meu conjunto solução. Como o V-S não tem mais nenhum elemento, né, ou eu poderia verificar o número de arestas, né, que tem na minha solução, também seria possível, né, que seria o V-1, né, o tamanho de V-1, eu saberia que eu cheguei numa árvore. Tá? Então, o que aconteceu? Resultou aqui na melhor solução. Então, eu teria essa minha árvore geradora. Se eu somar, o custo vai ser 37. E não tem nenhuma outra árvore geradora para esse gráfico que resulte em uma árvore geradora mínima. Ou seja, se eu somar o peso das arestas, chega em 37. A não ser aquela que é aquele ponto de decisão que eu tomei, né? Eu poderia tirar a aresta BC e colocar a aresta H, que também tem peso 8. Né? Então, eu teria uma outra árvore geradora mínima para esse gráfico. Tá? Então, teria esses dois exemplos. Então, observando aqui, seria o quê? Eu até coloquei agora o algoritmo PRIM, que é a ideia do algoritmo PRIM. Né? Você tem um vértice inicial, você vai encontrar qual é aquela aresta, né, de menor valor no momento, para a expansão da árvore, atualiza o peso dos elementos, né, que seria o caso do PRIM, em que eu estaria atualizando o conjunto S. Como ainda tem elementos para adicionar a árvore, eu volto para o passo 2 e seleciono a minha próxima aresta leve, atualizo o conjunto S, consequentemente o corte. Ainda tem elementos? Volto para o passo 2. Então, esse passo 2 seria o meu passo guloso, tá? Em que eu estou estabelecendo por onde eu estou expandindo a minha árvore, tá? Até que eu chego na melhor solução. Como ilustração do algoritmo, eu tenho aqui o algoritmo do PRIM, né? Material cedido pelo professor Humberto Brandão, em que ele ilustra aqui o passo a passo da execução do algoritmo PRIM, né? Se a gente for observar, ó, eu seleciono um elemento inicial, por exemplo, selecionei o A, que é aquele que eu também selecionei na ilustração que eu coloquei lá bem alto nível, né? Então, quando eu seleciono o A, o que estou fazendo? Eu jogo para ele uma chave, ou seja, ele tem um menor peso no momento dentre todos os outros vértices. Para quê? Para ele ser selecionado na etapa gulosa, tá? Então, tem o conjunto Q aqui, que são os vértices que ainda podem ser considerados, e o antecessor aqui, que é onde eu vou recuperar a solução, né? Está indicado pelo π,
para chegar nas minhas arestas, tá? Então, por exemplo, aqui é o algoritmo do Prinha, se você for ver, extrai o mínimo. O que seria extrai o mínimo? Seria uma estratégia para você encontrar qual é o vértice que teria a expansão mais promissora, ou seja, aquele que eu vou utilizar para expandir a minha árvore, né? Então, como está na etapa inicial, ele vai selecionar o vértice A, né? Selecionou o vértice A e ele vai atualizar os vizinhos de A, né? Então, atualizou lá o A, o B e o AH, ou seja, ele está colocando a expansão que ele tem de possibilidade de expandir a partir de AB e a partir de AH. Mas ele só vai atualizar se essa expansão for melhor do que uma expansão previamente conhecida, né? Como está na etapa inicial, ele vai expandir, tá? Então atualizou. Então você tem uma opção para expandir para B com custo 4 e a partir de A, e para expandir para o H com custo 8 a partir de A, tá? Então, feito isso, né, ele vai para a etapa gulosa, ou seja, qual que é o mais promissor nesse momento. Para isso, ele tem que observar todos os vértices que ainda estão marcados, ou seja, que eles podem ter expansão. E qual é aquele mais promissor? Seria aquele de menor valor, né? Então, você poderia fazer uma busca, por exemplo, sequencial aqui, e encontrar o menor elemento. No caso, é o B. Então, o B é o mais promissor para expandir. O que vai acontecer? Seria o quê? A área está B, como a gente fez lá no exemplo agora há pouco, né? Então, eu vou expandir a partir de AB. AB faz parte da minha solução, né? Aí, novamente, é como se fosse aquela ideia do corte, tá vendo? O que vai acontecer? Ó? Ele vai ter uma possível expansão de BH. Mas o BH, o custo dele é 11. Então, o que vai acontecer? Ele não vai atualizar isso daqui. Por quê? Porque tem outro tipo de expansão, que é por AH, que é mais promissor. Então, ele mantém, tá vendo? Então, essa é a estratégia que o Prim utilizou para simular aquela ideia da aresta leve do corte, tá? Então, você tem as estruturas de apoio para simular aquelas expansões, tá? Aí, próxima iteração, por exemplo, teria a etapa gulosa. O que ele vai selecionar? Aí tem aquele empate, né? Tem um 8 aqui expandindo para C e tem um 8 expandindo para H, né? Nesse caso aqui, ele expandiu para H, né? Ele foi para outro lado, né? Então, é interessante que você vai ver que vai dar uma outra árvore, mas agora partindo para H, tá? Mas o restante aqui vão ser os mesmos elementos selecionados. Então, você tem a atualização a partir de H, né? Ele vai atualizar lá o I, o G, o B ele não vai mudar, certo? E aqui ele tem a opção agora, na etapa gulosa, extrair o mínimo, ou seja, qual que é o mais promissora nesse momento. Então ele observaria todos aqueles vértices que não foram, que ainda estão com a marcação, ou seja, não fazem parte da minha solução da expansão de árvore, e ele vai selecionar. No caso é o G, né? Ó, vai ser a expansão aqui a partir de HG, tá vendo? Ele está expandindo a árvore aqui embaixo, que é aquela de menor valor, tá? Então o que você percebe, né? Se a gente for continuar o algoritmo, a gente vai chegar naquela mesma árvore, com exceção da aresta H e BC, tá? Que elas vão ser trocadas. Então a gente chegou aqui na solução, tá? Então você vê, ó, que é bem parecida a diferença, que ao invés de ter o BC, ela tem o AH. Isso seria também 37 o custo dela. O que eu quero ilustrar aqui é o seguinte, ó, qual é o custo computacional desse algoritmo? Você vê que você vai fazer essa iteração, ó, N vezes, certo? E o que você vai fazer aqui N vezes? Encontrar o mínimo. Então, para encontrar o mínimo, por exemplo, na primeira vez ele teve que percorrer a lista inteira para encontrar o mínimo. Por quê? Porque todos os elementos estavam marcados. Então, ele teve um custo linear, né? Ou seja, percorreu todos os vértices aqui para descobrir qual é o menor elemento. Na segunda vez, é o n-1. Depois n-2, n-3, assim por diante, tá? Então a gente acaba caindo naquele somatório clássico, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n, né? Que seria o quê? O custo quadrático, né? Então, nessa estratégia de selecionar com base numa busca sequencial, para encontrar o menor elemento, você tem um custo quadrático. Mas o algoritmo consegue melhorar como? Você implementa essa atualização com base num heap, né? Então, se você utilizar um heap, para selecionar o menor elemento a cada interação, né, modificou, atualiza o heap. Modificou, atualiza o heap. Então você tem o que? Aquela estratégia utilizando um heap, né? Se você lembrar lá o que é um heap, né, quando a gente viu o heap sort, né, é uma maneira de você implementar uma fila com prioridade. Então, um heap mínimo, você teria o menor elemento na raiz dessa árvore a toda a iteração, né? E o custo de atualizar esse heap seria log de n. Então, seria um custo aqui n log de n para o prim, tá bom?
Então você vê que com a evolução da estrutura de dados, né, novamente, a gente tem um outro exemplo de algoritmo que conseguiu evoluir a complexidade computacional para encontrar uma árvore geradora mínima. Um outro exemplo de algoritmo de árvore geradora mínima bem conhecido é o Kruskal, né? Esse também é material do professor Humberto Brandão, né? Se deu para utilizar. E a gente tem uma estratégia gulosa também para encontrar a árvore geradora mínima. Tá? Eu vou passar rápido porque eu creio que vocês já tenham visto em estrutura de dados ou verão em grafos. Né? Então aqui a ideia é só passar rapidamente, indicando a estratégia gulosa e mostrar o custo disso. Tá? Então, por exemplo, a ideia do algoritmo de Kruskal, primeiramente ele cria como se fosse todos nós estivessem isolados, como se cada um fosse uma potencial árvore que vai começar a sua própria expansão e depois todas essas árvores vão acabar se unindo no final formando a árvore geradora mínima, tá? Então você tem expansões isoladas por meio da adição de arestas. E como ele vai adicionar as arestas à solução? Olha como é a estratégia dele. Ele vai ordenar todas essas arestas do grafo pelo peso, tá? Então, por exemplo, GH é a aresta de peso 1, depois vem a segunda menor aresta, de peso 2, GE. Ah, não, tem outra, aqui, ó, CI, né, peso 2, FG, peso 2, AB, peso 4, né, tem outra de peso 4, CF, né, e assim por diante, ou seja, você ordena as arestas em ordem crescente de peso. Então, aqui que vem a estratégia gulosa, o que ele vai? Ele vai percorrer essa lista, selecionando as arestas de menor valor, na, confiando que isso vai resultar na árvore geradora mínima. E realmente vai funcionar. Né? Mas tem alguns pontos que você tem que observar. Quais são eles? Não pode formar ciclo. Né? Pode ser que, coincidentemente, né, nessa ordem que você vai seguindo aqui, em algum momento vai fechar um ciclo. Fechou um ciclo, deixa de ser uma árvore. Tá? Então, sempre que tiver a possibilidade de fechar ciclo, você ignora a aresta e vai para a próxima. Tá? Então, teria essa restrição quando você está em busca da solução, né, utilizando o algoritmo de Kruskal, seguindo essa lista ordenada. Né? Então você vê que aqui a gente tem novamente um algoritmo guloso, em que você a cada iteração seleciona aquela aresta mais promissora, que seria o quê? Aquela de menor valor. Tá? Então na primeira iteração, deixa eu fazer aqui, ó, ele selecionaria a GH, né, e fecharia ali uma aresta GH faz parte da solução. Então, o que ele faz aqui? Essa ideia dos conjuntos isolados é para verificar se não está formando ciclo, né? Ou seja, o G e o H eles fazem parte da mesma árvore. Se eles fizessem parte da mesma árvore, eles estariam no mesmo conjunto, né? Como eles não estão no mesmo conjunto, não faz parte da mesma árvore, não vai fechar ciclo, tá? Então, por isso eu posso unir a aresta que conecta, né, o G com o H e, consequentemente, o que eu faço? Eu crio um novo conjunto com a árvore de G e com a árvore em que H pertence, tá? No caso aqui, como eles são elementos, eles vão estar iniciando aí uma árvore a partir dessa aresta de H. Feito isso, vou para a próxima, CI. O C está numa árvore, né? Teoricamente numa árvore, o I teoricamente está em outra árvore, ou seja, eu posso colocar a aresta CI que não vai fechar ciclo, né? Cadê? CI aqui. Então, com isso, eu uno os dois conjuntos, né? O conjunto em que o C está com o conjunto em que o I está, e forma um novo conjunto. A ideia é que eles estão em uma nova árvore, tá? Que está se formando. Vou para o próximo, FG. Né? Então, a aresta FG seria a próxima, seria essa daqui de peso 2. O F está em um conjunto, o G está em outro conjunto, então, teoricamente, eles estão em árvores distintas. Se estão em árvores distintas, eu posso fazer a união por meio dessa aresta FG que não vai fechar ciclo. Então, aí depois que eu fiz isso, eu formo um conjunto único com todos os vértices do conjunto de F e todos os vértices do conjunto de V. Tá? É como se tivesse o quê? Uma árvore composta pelos dois conjuntos, ou seja, as duas árvores. Depois tem a AB, o A está no conjunto, o B está no outro conjunto, não forma ciclo, vou um pouquinho mais rápido. O C e o F, né? O C está em um conjunto, o F está em outro conjunto, também não forma ciclo, eu posso selecionar esta CF sem problemas, né? E consequentemente eu uno as duas árvores, né? Esta que tinha o elemento C e a aresta, quer dizer, a árvore em que o elemento C estava e a árvore em que o elemento F estava. Aqui, né, se a gente observa os conjuntos, seria o conjunto em que o C estava contido
e o conjunto em que F estava contido, tá? A união dos dois forma um novo conjunto. GI, aqui é uma ilustração, né? A aresta GI seria a próxima promissora, mas o que acontece? Ela fere a restrição que tem que ser uma árvore, né? Se a gente observar aqui no conjunto, ó, o G está no conjunto e o I está no mesmo conjunto, tá vendo? Então, se eu colocar uma aresta G com I, o que acontece? Eu vou fechar um ciclo, né? Então, se eu tiver essa aresta GI aqui, ó, eu fecharia um ciclo, deixaria de ser uma árvore, não seria mais uma árvore geradora mínima, tá? Então, por isso que essa aresta é descartada e não faz parte da solução. Eu vou para a próxima, né? CD, tá? CD ok, seria a próxima de menor valor, faz parte da solução, e eu faço a união dos conjuntos, né? HI teria o mesmo problema, né? Que o H está no mesmo conjunto do I, fecharia um ciclo, né? Ou seja, eles estão na mesma árvore, fecharia um ciclo aqui. Então é descartado e vou para a próxima da lista ordenada. AH. AH eu posso adicionar, faço a união dos conjuntos. BC não posso adicionar, né? Porque senão eu também vou fechar um ciclo, né? Os dois estão no mesmo conjunto. DE eu posso selecionar, porque o D está num conjunto, o E está num outro conjunto. E aqui eu teria a minha árvore geradora. Tá? Poderia verificar os demais ou não, né? Eu vi que eu já formei uma árvore pelo número de arestas da solução, ou um único conjunto, né, que eu tenho ali nos meus dados. Mesmo se eu passasse por todos, eu verificaria que todos estão no mesmo conjunto, ou seja, na mesma árvore. Então não poderia adicionar, porque fecharia um ciclo. Então com isso, fecha o algoritmo de Kruskal, né? Com essa estratégia gulosa de a cada interação selecionar aquela aresta de menor valor a partir de uma lista ordenada. Aqui que você percebe que o algoritmo de Kruskal, o custo principal dele é o quê? É a ordenação desses elementos, né? Se você utilizar um algoritmo quadrático, a ordem de complexidade vai ser quadrática. E usou um algoritmo n log de n, a ordem vai ser n log de n. Tá? Lógico que você tem outros elementos, por exemplo, a questão da união dos conjuntos disjuntos, né? Essa verificação, e essa atualização, mas esse custo de ordenação é muito importante e você tem que tomar cuidado para não aumentar muito a complexidade do seu algoritmo com um algoritmo de ordenação que seja quadrático, por exemplo. Tá? Essa é a bibliografia que a gente tem na ementa, pode selecionar qualquer um desses livros, né? Destaco o livro do Levitin, em que você vai ter capítulos organizados com base nas estratégias de projeto de algoritmos. Tá? Então, por exemplo, você tem um capítulo lá específico de algoritmos gulosos, e lá ele vai tratar do assunto, dar exemplos. Aqui é o que tem na ementa, ampliando aqui a bibliografia que vocês podem consultar.